Eu sempre fui uma pessoa muito desafiadora. Sempre, desde criança. Por quê? Olha, tem toda uma história. Por quê? Porque eu fui a primeira filha. Antes de mim, 2 homens. E abaixo de mim, outro homem. E na mentalidade dos meus pais, principalmente da minha mãe, só tinha valor homem. E você é terceira? Eu sou a terceira filha. Terceira. Mas para minha mãe, só homem que tinha valor. E aí eu tentava conquistar a minha mãe e nada. E ela, não, mulher é para casar, ter filhos, cuidar da casa e cuidar do marido. E eu ficava... Da roça? Não, não, da cidade. Cidade. Da cidade. Meu pai foi diretor de uma grande empresa em Belo Horizonte. E minha mãe era uma mulher assim, muito fina. Muito fina. E gostava dessas coisas. Então, na cabeça dela, só o homem tinha valor. Aí eu comecei. A minha criança acendeu como um desafio. Mas depois, quando eu fiz a minha terapia em 1980, eu vim descobrir o meu primeiro desafio. Não foi na minha infância. Meu primeiro desafio foi dentro do útero. No 6º mês de vida intrauterina. Quando a minha mãe começou a ter aborto de mim. E aí foi muito interessante que a profissional virou para mim e falou assim, veja lá, quem é que está abortando? É a mãe ou é a criança? Eu assustei com a pergunta. Isso na terapia do inconsciente. Na terapia do inconsciente. Você chega nesse nível. Nesse nível. E aí a profissional pergunta, olha lá, quem é que está abortando? É a mãe ou é a criança? Eu assustei. Isso na sua terapia em 80, né? Em 1980. E eu dentro do útero. E aí então eu parei, olhei e falei, é a criança. Não era. Não era a mãe. Eu pude entender isso. Às vezes a criança, porque 6º mês não é normal mais haver aborto. A criança toda formada. Não queria vir ao mundo. E aí eu não queria vir ao mundo. Por quê? E aí eu vi, papai estava brigando com a mamãe. E aí quando eu vi papai e mamãe brigando, eu provoquei aborto. E aí a profissional falou assim, mas espera aí, mas você não morreu. Você está aqui. O que foi, qual foi o detalhe que fez você querer viver? Superação. Aí eu parei, olhei, eu vi a minha mãe passando a mão na barriga. E a criança lá dentro, que ela está concluindo nesse momento. Mamãe me quer, mamãe me ama. E qual é a decisão da criança nessa hora? Eu vou nascer para proteger a minha mãe. Olha o desafio. Lá, no útero. no útero. Então o desafio começou, foi no útero. E a vida inteira eu fui tão desafiadora que eu fui a única filha que estava com a minha mãe na hora que ela morreu. Eu cuidei dela até a morte. Que coisa. Porque isso estava no meu inconsciente, protegê-la. É uma decisão que a criança fez no útero. Só que a pessoa não sabe, ela não parou para perceber. A terapia me fez enxergar isso. Por isso eu acredito muito no valor da terapia do inconsciente. Que não é algo pensado. Sim. Mas é algo vivido. É uma decisão. Ali foi a decisão. E eu fui uma criança e quando chegou na 8ª série, minha mãe disse, pronto, não precisa estudar mais. Tá bom. Aí eu falei, meu Deus, mas eu não quero só isso, eu quero mais. Eu falei, como é que eu posso vencer a minha mãe? Eu falei, tá aí. Na minha época existia magistério, professora. Eu falei, bom, essa é uma área da mulher. Né? Mulher, magistério. Aí eu fiz o magistério. Quando eu terminei o magistério, no último ano de magistério, apareceu uma psicóloga lá no colégio. E aí essa psicóloga deu uma palestra, na hora que eu ouvi aquela palestra, eu falei, é isso que eu quero. Aí eu fui de cabeça. E fiz vestibular para psicologia. Olha o encontro. Então é isso. É você estar sempre em busca do que tem a ver com você internamente.
não o que você mostra. Então, essa é a minha história. E eu me tornei desafiadora a vida toda. Por isso, hoje eu não sou aquela pessoa que estou muito presa ao técnico. Sim, a vida. O técnico é como se fosse para mim uma coleira Sim, que quer me comandar. Eu não gosto de ser comandada. Eu gosto de ser livre. Livre. Livre para descobrir o inconsciente. Livre para ajudar as pessoas. Então, por isso que eu sou muito mais da vivência das minhas sessões de terapia. sim. Porque elas são riquíssimas, são histórias maravilhosas. Elas trazem uma conexão profunda, né? Sim. Com a realidade mesmo. Sim. Com a vida mesmo, né? Não é uma receita de bolo pronto. Não, não. E não é só aquele númerozinho que você põe beabá lá. E manda tomar uma medicação e tal, não. Tem sentimento, tem sensibilidade. Isso é muito importante. Essa sensibilidade. É isso.